A verdade está lá fora. Não confie em ninguém. Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar sobre dois livros incríveis, fantásticos, fodas, fenomenais, chamados The X-Files Origins. Na verdade, são dois livros, é uma duologia, que nos traz ali, nos apresenta um pouco as origens do Arquivo X, as origens da Dana Scully e do Fox Mulder. Como o Fox Mulder se tornou aquele cara, aquele agente do FBI, e como a Dana Scully se tornou aquela agente do FBI também, e como ela se tornou cética. São dois livros incríveis, e eu nem falei os nomes dos livros ainda. Na verdade, o primeiro livro que foi lançado, o primeiro livro dessa duologia, é The X-Files Origins, Agente do Caos, escrito pela Cami Garcia. E o segundo livro é The X-Files Origins, Advogado do Diabo, escrito pelo Jonathan Maberry. E aí você já vê uma coisa interessante pelo seguinte: o livro, o Agente do Caos, fala ali um pouquinho sobre o início do Mulder e foi escrito por uma mulher. E o livro ali, que é o Advogado do Diabo, que fala sobre o início da Scully, foi escrita por um homem. E tipo assim, os dois livros são incríveis, são fantásticos, são fenomenais. Pra quem é fã de Arquivo X, é um prato cheio. Eu diria que o livro do Mulder é mais focado na mitologia, e o livro da Scully tem um pouco de mitologia, mas tem muito de caso da semana também. Mas enfim, vamos lá, eu vou falar um pouquinho sobre cada livro e um pouquinho das minhas impressões sobre cada livro. Bom, vamos começar do início, né, e vamos falar um pouquinho sobre o Agente do Caos. O Agente do Caos, nós conhecemos ali, nós encontramos o Mulder em 1979, na adolescência dele, e ele é uma pessoa retraída, porque ele se sente culpado pela abdução da irmã dele, da Samantha, e tipo, ele é um cara que vive recluso praticamente na escola, e ele tem um único amigo chamado Gimbal, e uma amiga também que não mora na mesma cidade dele, chamada Phoebe. E o que acontece? O Gimbal tem um pai que é muito paranoico, que ele chama de Major. E tipo, esse pai paranoico do Gimbal, ele apresenta o Mulder a duas verdades, que é: não confie em ninguém e a verdade está lá fora. A gente vê que essas duas verdades implícitas aí pelo Mulder durante toda a série vêm desse pai do Gimbal, desse amigo dele e tudo mais. E o que acontece no livro? No livro começam a aparecer corpos de crianças mortas que desapareceram nas mesmas circunstâncias da Samantha. Então Mulder vai, junto com o Gimbal e com a Phoebe, que é essa amiga dele, ele passa a investigar por conta própria, porque o pai dele vive viajando, o pai dele é militar e tal, e ele passa a investigar por conta própria o que são esses desaparecimentos e quem é esse suposto sequestrador tentando encontrar a irmã dele ainda viva. E por que eu digo que esse livro ele envolve muito da mitologia do Arquivo X? Porque nós temos aqui personagens icônicos, como por exemplo o Canceroso aparece nesse livro. Nós temos ali toda essa trama da abdução da Samantha de fundo. E cara, é um livro fantástico. A Cami tem uma narrativa muito dinâmica, uma narrativa muito concisa, e ela consegue apresentar aqueles personagens que a gente ama e explorá-los ainda mais. E assim, a gente, apesar de conhecer o Mulder, digamos, por 9 temporadas, por 10 temporadas, a gente ainda consegue descobrir pequenas nuances dele. Sem falar que os personagens secundários do livro são muito interessantes também. O Gimbal, o Major, a própria Phoebe. Eu fiquei muito me perguntando, onde será que estaria a Phoebe durante as 9 temporadas da série original e tal. Eu fiquei assim, eu gostei muito da personagem, eu queria ver muito mais dela. E o livro é fantástico, simplesmente fantástico, super indico. E agora vamos falar do Advogado do Diabo, do Jonathan Maberry, que aí é um livro mais bacana. Por que eu achei um livro mais bacana? Porque tem uma pegada meio sobrenatural na história, por causa do seguinte: nós temos ali a Dana Scully vivendo com a família, com a irmã dela Melissa e tal, eles mudam pra caramba, e na cidade onde eles estão agora, na escola em que a Dana tá estudando, uma menina morre num acidente de carro. E um dia a Dana tá ali no banheiro, tal. A Dana é uma menina que ela tá reclusa também, ela fica ali num cantinho e tudo mais, porque ela não faz muitas amizades, ela não tem muita amizade fácil. E o que acontece? Ela meio que tem uma visão dessa menina que morreu. Essa menina que morreu, ela conversa com a Dana Scully no vestiário e tipo, ela tá com a testa toda cortada, tipo, como se fosse uma... sabe, uma
uma flagelação de Cristo, como se fosse um estigma. E aí começa a coisa toda, porque a Scully vai correndo pro ginásio, onde elas estão fazendo educação física, fala que viu uma menina no vestiário, que ela tá sangrando e tal, quando eles chegam lá não tem ninguém, e ela dá as características da menina e eles descobrem que aquela menina que a Dana viu foi, na verdade, a menina que morreu, e tipo... Aí a gente tem um plot todo em volta da Scully achando que ela é uma menina especial, que ela tem essas visões e que cabe a ela impedir esses crimes que ela descobre que na verdade não são, digamos, acidentes que acontecem, porque muito mais adolescentes morreram por ali, que dá a entender que são assassinatos em série. E tipo, e ela vai tentar descobrir ali quem é esse assassino e tentar impedir esse assassino de continuar matando esses adolescentes que estão sendo culpados da própria morte, quando não são eles que estão matando geral ali. Dá pra entender? Assim, é muito, cara, é muito estranho isso. E deixa eu ver, aqui nós temos personagens secundários bem bacanas também. Nós temos um personagem que é digamos, um interesse amorosinho ali da Scully, que eu tô tentando achar o nome dele aqui, meu Deus, que eu esqueci. Gente, faz muito tempo que eu li esses livros, tá? Eu li eles no primeiro semestre ainda, no começo do ano praticamente, e foi complicado. Deixa eu achar aqui. Nós temos aqui também, como eu tava falando, nós temos um personagem ali que se chama Ethan, que ele é meio que o interesse amoroso da Scully, que ele vai ajudar a Scully a tentar entender essas visões que ela tá tendo e resolver esses crimes, esses assassinatos também. O Ethan tem um tio que é policial. Nós temos outros personagens secundários que são muito queridos pela gente, que a gente já conhece da série, por exemplo, a Melissa, que é a irmã toda New Age, toda nova era da Scully. Ela aparece muito aqui também, ajudando essa pesquisa, ajudando a tentar resolver isso. E nós temos um núcleo, tanto no Advogado do Diabo quanto no Agente do Caos, que é ali, aparece em ambas as histórias, que é um povo de uma lojinha esotérica chamada Além do Além. Que ali nós temos personagens secundários muito interessantes também, como Luz do Sol, como a Corinda, enfim, são personagens incríveis, são personagens muito bem escritos, e meu, Cami Garcia e Jonathan Maberry estão de parabéns, palmas pra eles. Porque eu vou confessar pra vocês, depois de ter lido esses livros eu fiquei com vontade de rever toda a série, fiquei com vontade de maratonar tudo de novo, porque Arquivo X é muito amor, gente. Arquivo X é foda! Simplesmente isso, Arquivo X é foda. Leia os 2 livros que você não vai se arrepender. Se você é um Xer, como a gente falava antigamente, se você é fã de Arquivo X, leia Arquivo X. Se você não conhece Arquivo X ainda, leia esses livros pra começar a conhecer um pouco a história. Depois vai maratonar a série que tem toda na Netflix. Enfim, Arquivo X é muito amor. É isso pro vídeo de hoje, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Se você já leu os livros, me diz aqui embaixo o que você achou. Aquela coisa nada, se inscreve no canal, curta, essas coisas todas. Enfim, lembre-se, a verdade está lá fora. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau.